Eu queria falar com vocês hoje sobre tempo, sobre Kairos. Você que não foi no retiro, talvez está meio até, mas toda hora esses caras querem falar alguma coisa do retiro. Está acabando o tempo de ficar falando as coisas do retiro, mas eu ainda estou sobre impacto de palavras que a gente recebeu e de momentos que a gente viveu. E uma das palavras que falou comigo lá foi sobre a história das mangas, cara. Eu fiquei pensando naquela história da manga. E eu gosto de manga, mas eu fiquei pensando muito a respeito de manga. E eu queria falar hoje com você sobre manga, sobre o Kairos de Deus na figura de uma manga. Para que você se contextualize, o pastor que ministrava lá, num trechinho pequenininho, ele falou que Deus abre oportunidades para nós, e quando essas oportunidades são abertas, é como o Kairos de Deus agindo sobre a nossa vida. E ele contou um testemunho de um amigo dele, que um dia andava por uma plantação de mangas, e o cara, sem mais nem menos, falou assim: nossa, como tem manga aqui nesse lugar, né? Pois afinal era uma plantação de mangas, né? Então tinha que ter bastante manga. E ele viu aquelas mangas todas e falou assim: nossa, tem muita manga aqui. Esticou a mão e a manga caiu na mão dele. Lembra disso? Quem estava lá lembra dessa história, né? E eu falei, caramba, isso aí é o Kairos de Deus. É o tempo da oportunidade de Deus caindo sobre a nossa vida. E eu fiquei com essas palavras, e essa semana eu refletia muito sobre as mangas que caem na nossa vida e por que cargas d'água a gente não estende as mãos para pegar as mangas. Porque você sabe que a nossa língua ela é um pouco mais limitada do que outras línguas, apesar de ela ser ainda muito rica. Mas os gregos, por exemplo, têm uma língua muito mais rica. Eles têm palavras para dizer coisas específicas. A gente já falou aqui sobre os amores que os gregos falam, tem 4 palavras que definem amor, cada um com a sua própria característica. E para tempo também, os gregos têm uma palavra específica para cada coisa. Então, por exemplo, quando eles querem marcar alguma coisa na agenda, eles dizem que o tempo, eu estou sem tempo de atender você. Então, o tempo que ele está dizendo qual é? É o tempo Cronos. É esse tempo que eu e você conseguimos marcar a coisa na agenda. O nosso culto acontece no tempo Cronos. Domingo, 10h30 da manhã, é o culto. Esse é o tempo Cronos. Mas aí a gente ficou lá e tem ouvido aqui, domingo após domingo, todo mundo que sobe aqui fala, tem um novo tempo para a nossa comunidade. Já ouviram isso aqui? Diz que Deus está fazendo um tempo novo para a nossa comunidade. E aí você que está ouvindo a palavra pode pensar assim, que hora é esse tempo, né? Agora não é mais domingo, 10h30, agora vai ser que dia? Sexta-feira, quem sabe? Mas não é desse tempo que está falando, é de um outro tempo, que os gregos tinham um nome também para esse tempo. E o nome desse tempo, que é uma coisa mais subjetiva, é como se fosse um momento, é como se fosse uma oportunidade, como se fosse uma ocasião, os gregos chamam isso de Kairos. Kairos é um tempo de Deus. Quando você lê lá na tua Bíblia, no livro de Gálatas, eu sou ruim dos endereços, mas eu acho que é no 4. Diz que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. Jesus Cristo veio quando o momento era perfeito, quando havia uma oportunidade, quando havia uma janela. E é disso que eu gostaria de falar com você, e é disso que todo mundo que está subindo aqui falando que Deus tem um novo tempo para a nossa comunidade, é desse tempo que se fala. E eu creio que Deus tem um tempo para a minha vida, e Deus tem um tempo para a tua vida, porque nós somos a comunidade, irmão. Então, quando as pessoas aqui estão dizendo que há um novo tempo para a nossa comunidade, entenda que há um tempo novo de Deus, um Kairos de Deus para a tua vida. E eu pensando nessas coisas, fui encontrar um texto para falar de tempo, Kairos como oportunidade. Essas coisas assim que vão acontecendo e que Deus mostra para nós que há um tempo novo na nossa vida, há uma oportunidade nova. E eu me encontrei no livro de Esther. Esther é essa rainha que viveu no Império Persa. E aí eu preciso gastar um tempo aqui, porque a história dela é tão rica, e sem os detalhes de riqueza da história dela, fica difícil de eu contextualizar o que eu vou dizer. Então eu investirei minutos aqui para contar a história de Esther para você. Talvez você fale assim, puxa, mas eu já sei a história de Esther, se você é mulher, então, meu Deus do céu. Eu já fui num 57 cultos que me contaram a história de Esther. Eu sei detalhes que nem você não sabe. Pois bem, eu vou contar a história de Esther do meu jeito para você, com os meus detalhes, chamando atenção para as coisas que eu acho importante. Então vamos lá, se você quiser acompanhar, você vai abrindo a Bíblia aí, começar lá no Esther 1, né, que eu vou começar a história do começo, eu não vou misturar a história aqui.
Esther, capítulo 1, vai começar a contar a história de Esther. Então, o contexto é o seguinte: Esther é uma rainha, mas ela ainda não era rainha aqui no Esther 1. O rei da época era o rei Xerxes, o império é o império Medo-Persa. Se você gosta da Bíblia, tem lá a estátua que Daniel viu, né? Cabeça de ouro, império babilônico. Tronco de prata, império Medo-Persa. Aí aqui embaixo bronze, os gregos. Aí os pés de ferro e barro, o Império Romano. Há impérios que dominaram o mundo durante a Era Antiga. E agora a gente está no segundo império mais poderoso aqui, o Império Medo-Persa. E nesse império tem um rei chamado Rei Xerxes. Eu treinei para dizer isso porque eu não consigo dizer Xerxes muito facilmente, me enrola a língua. Mas Deus é Xerxes, o rei é Xerxes. E o rei Xerxes domina 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. É o maior reino que havia naquela época. Só que o Xerxes é um cara meio vaidoso, meio esquisito. E o Xerxes decide fazer 6 meses de festa. Olha a festa do cara. Durante 180 dias, a Bíblia diz que Xerxes chamou... Aí, ó, falei para você. Assuero, não, mas esse nome não é legal. É igual aí diz o Mordecai, né? Mordecai parece nome de vampiro. Eu vou falar Mardoqueu. É o NVI, tá? Põe o NVI aí nos textos. Põe a NVI, porque esses nomes aí é meio estranhos. Mas é que o Xerxes é ruim de falar. Eu vou falando errado, você sabe de quem eu estou falando. O Xerxes fez uma festa de 6 meses. E o Xerxes era um cara exibido. Ele chamou o pessoal e falou: pessoal, venha para o meu reino aqui, venha ver todas as belezas do meu reino. E o cara começou a se mostrar. E ao final dessa festa, como se não bastasse, ele falou assim: agora nós vamos fazer o after party, nós vamos fazer a festa da festa. E aí ele decidiu fazer mais uma festa, agora com um grupo mais restrito ali, o pessoal mais camarada. Ele fez uma festa de 7 dias daí, outra festinha mais ou menos. E o pessoal mandando, né? Mandando ver vinho e tal. Ao final dos 7 dias, o Xerxes fala assim: chama a rainha Vasti, que eu quero mostrar à minha esposa como ela é bonita, eu quero que ela dance aqui para os convidados. Esse pessoal. A Vasti, aqui ó, Esther 1:10. Ao 7º dia, o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho. Alegre por causa do vinho, leia-se bêbado. Ordenou que os 7 oficiais que o serviam trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar a sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. A Vasti era bonita, mas era sensata e inteligente. Ela falou assim: não vou, cara, não tem cabimento um negócio desse. Os caras tudo bêbado aí, eu não vou ficar dando trela para bêbado. Não vou. E não foi. E o pessoal lá ficou brabo que ela não foi. Os outros que estavam junto com o rei ficaram bravos. E eles não ficaram bravos por causa do rei, eles ficaram bravos por causa deles, porque eles pensaram assim: bom, o rei, que é o rei, manda e a mulher não obedece, o que será de nós? Porque o maior medo, talvez, de todos os homens é que as mulheres mandem neles. Esse é o medo dos homens. E o pessoal que estava com o rei Xerxes ficou com medo, e falou: daqui a um pouco está todo mundo mandando em nós e não tem mais condição. Aí eles pensaram o seguinte, falaram: rei, vamos fazer assim, ó, esse negócio vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para você, vai ficar ruim para todo mundo. Esse negócio das mulheres ficar mandando na gente, se recusando ao que fazer, não vai dar certo. Então eu sugiro, rei, que você baixe um decreto. Olha o decreto que os caras quiseram. Que o senhor coloque na lei irrevogável da Pérsia, que toda mulher tem que obedecer ao marido. O marido que precisa da lei, que a mulher obedeça ao marido, já não manda nada, mas eles convenceram o rei de que deveria fazer esse decreto. E o rei aceitou a sugestão. E fez ali um decreto. Fez um decreto. Dessa forma, aí, ó, Esther 1:19. Esther 1:19 diz assim, ó: assim, quando o decreto real foi proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seu marido. Essa foi a dica do pessoal, do mais rico ao mais pobre. Assim enviou cartas a toda parte do reino, cada província e cada povo a sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Foi isso que ele fez. E Vasti, depois do decreto, ela foi eliminada. Não havia mais Vasti. Só que o que acontece é que quando você toma decisões assim, influenciado, já alegre por causa do vinho, você se arrepende. E aí o rei levantou e se curou da ressaca e falou assim: puxa vida, mas agora fui dar ouvido para o pessoal, perdi a mulher, não tem mais mulher agora. Vasti vazou.
Aí a história segue, Esther capítulo 2. Esses mesmos caras que gostam de dar ideia, deram uma segunda ideia para o rei. Aí, ó, Esther 2:1. Depois que cessou a indignação de Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que havia feito. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurassem virgens lindas por todo o reino. Sabe o que eu leio esse conselho aqui? Os caras falaram assim para o rei Xerxes: vamos organizar o Miss Pérsia. São 127 províncias, a gente pega 127 moças e organiza o Miss Pérsia. Aí essas moças vêm aqui e o senhor escolhe uma moça nova aí, para ficar no lugar da Vasti. O rei, cara, esse rei também concordava com tudo, né? Esse cara era meio emocionado, parece. E ele gostou da ideia e promoveu o Miss Pérsia. Só que assim, o Miss Pérsia aconteceu com pompa e circunstância. O Miss Pérsia demandou que aquelas mulheres que foram escolhidas passassem por 1 ano de tratamento de beleza. 1 ano de tratamento de beleza. Antes de se apresentar com o rei. Está aí, ó, Esther, não estou inventando a história, irmão, está tudo aí, você pode ler depois. Esther 2:12. Antes que qualquer daquelas moças apresentasse ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. L'Oréal patrocinou o concurso, né? Keune, tintas de cabelo. Foi assim, maravilhoso. E aí, Esther 2:17 é o resultado do Miss Pérsia. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele, ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar da Vasti. Então agora a Pérsia tem uma nova rainha. Mas a história segue. A história segue para Esther capítulo 2, versículo 21, quando um cara que era anônimo no reino está passando pela porta da cidade e escuta um plano. E o plano qual era? Havia um plano, Esther 2:21, havia um plano de 2 oficiais do rei para matar o rei. E esse cara era chamado Mardoqueu. Se você vai ler na outra versão que estava ali, vai dizer Mordecai. Parece um vampiro esse nome, Mordecai. Mas era Mardoqueu. Mardoqueu ouviu a história, Esther 2:21, e falou: esses caras querem matar o rei. Eu vou avisar minha prima, porque o Mardoqueu aqui, fazendo um parênteses, ele era primo da Esther, que tinha acabado de virar rainha. E falou assim: ô Esther, o pessoal está querendo matar o rei. Se eu fosse você, eu mandava averiguar e avisava o rei, viu? E a Esther fez isso. Versículo 22. E o versículo 23 diz que depois de investigada a informação, descobriu-se que era verdadeira. Os 2 funcionários foram enforcados. E tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei, o Xerxes. A história segue. Capítulo 3 começa dizendo que, sem explicação clara, o rei decide colocar como oficial e segundo do reino um cara chamado Amã. Amã é um cara... Putz, Amã, não sei o que dizer de Amã. Amã é uma pessoa ruim, assim. Sabe o cara ruim, gente ruim que está perto da gente? É o Amã. Quando você está perto de gente ruim, você não sente coisa ruim? O pessoal aqui sentia quando passava perto do Amã. E o Amã, diz aí a tua Bíblia, que o capítulo 3, versículo 2, vai começar a contar a história de que o Amã convenceu o rei, emocionado como sempre, a dizer que toda vez que ele passasse pelas ruas, as pessoas deveriam se curvar perante ele. Sem explicação, esse rei só faz coisas sem explicação. E ele convenceu e o rei disse isso. Então Amã começou a passar pela rua e a galera ia aqui, ó. Só que tinha um cara lá, o Mardoqueu, o primo da Esther, que ele não se curvava, de jeito nenhum. Esther capítulo 3, versículo 2 diz: Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. E por que isso acontece? Muito provavelmente porque o Amã era um amalequita. E os judeus não gostavam dos amalequitas. Os corintianos amalequitas eram pessoas que não eram agradáveis, entendeu? Eu entendo os judeus. Os amalequitas eram como os corintianos. A gente não gosta de corintiano, só o corintiano gosta de corintiano, ninguém mais gosta. Né, pastor? Só os corintianos gostam dos corintianos, ninguém mais gosta. Mas os amalequitas, eles
eles não eram legal. E o pessoal, os judeus não gostavam. Muito provavelmente, se você ler na tua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 15, você vai descobrir o porquê que os judeus não gostavam dos amalequitas. Lá atrás, durante o reinado de Saul ainda, Deus dá uma ordem e manda que Saul extermine com os amalequitas. E o Saul não cumpre, cara. E agora o que acontece? Agora um amalequita está como segundo oficial aqui, o primeiro oficial, o segundo cara mais poderoso no reino da Pérsia. E o coitado do Mardoqueu tem que conviver com ele. Tem que conviver com ele. Só que não convive direito, não dá muito certo. E aí o que acontece? O Amã fica chateadinho. O Amã fica chateadinho e ele vai para cima do rei Xerxes e fala: olha, rei, eu vou te dizer um negócio. Tem um povo aqui no reino que é um povo diferente de todos os outros povos do reino. E tem no meio desse povo, tem um cara em especial que é o Mardoqueu. E o Mardoqueu, toda vez que eu passo, ele não se curva. Então eu vou lhe dar uma sugestão, rei. Eu vou dizer para o senhor, eu acho que isso aí vai dar errado. E eu sugiro, humildemente, que o senhor não apenas elimine esse cidadão aí, o Mardoqueu, como também elimine todo o povo, porque em algum momento esses caras vão se rebelar. Ester, capítulo 3, versículo 8, a sugestão do Amã. E o rei faz o quê? Esse rei, não sei nem para que ele estava lá, tudo que sugeriam ele queria. Não, pode fazer, fica à vontade. A coisa foi tão séria que o versículo 10 do capítulo 3 vai dizer que Amã é o inimigo dos judeus. Inimigo dos judeus. Inimigo dos judeus. E a história segue, Ester capítulo 4. E agora a gente vai chegando no momento mais pulsante da história, porque Ester capítulo 4 vai dizer no versículo 1 já que quando Mardoqueu soube do que tinha acontecido, rasgou as vestes e se vestiu de pano de saco e de cinza, para demonstrar que ele estava triste demais. E o Mardoqueu andava pelas ruas vestido de saco, e a Ester falou: cara, não tem alguma coisa errada com meu primo? Vai lá, mande uma roupa para ele. Mandou uma roupinha para o Mardoqueu falou: não quero roupa, Ester. Não quero roupa. Mandou o mensageiro com o recado de novo: não é roupa que eu quero. E Ester manda um cara da confiança dela para perguntar para Mardoqueu o que estava acontecendo. E Mardoqueu conta sobre todo o plano de Amã para exterminar os judeus. E Mardoqueu manda um recado para Ester: ó, Ester, eu sugiro que você faça alguma coisa, porque a gente vai ser eliminado. E não pense que por você estar aí na casa do rei, você vai ser poupado, porque você é dos nossos também. Você sabe disso. E a Ester manda uma nova mensagem para Mardoqueu, no capítulo 4, versículo 11, dizendo o seguinte: ó, você sabe também, Mardoqueu, que não é todo mundo, não é o fato de eu ser rainha que eu posso entrar lá para o rei e ficar dando ideia. Eu acho estranho isso, porque esse rei aqui parece que todo mundo dava ideia para ele, mas a mulher não podia. A mulher não podia entrar lá. E ela falou o seguinte, falou: além do mais, ô Mardoqueu, faz 30 dias que o rei não me chama, eu estou na geladeira. O rei também era ousado. Normalmente é coisa ao contrário, mas aqui não. Aqui o cara é que botava a mulher na geladeira. É estranho esse reino aqui. E aí, 30 dias que não entra. O que a Ester está dizendo é assim: cara, eu não vou, Mardoqueu, você vai me desculpar, mas não tem jeito de eu ir, não. Não tem jeito, eu não posso entrar lá de supetão. E ao receber a resposta de Ester, o Mardoqueu mandou de novo o mensageiro para ela. E aqui a gente entra no versículo mais chave da história de Ester, o capítulo 4, versículo 14. O Mardoqueu mandou uma mensagem para Ester dizendo o seguinte: Ester, se você se omitir, o socorro virá de outra forma, de outro jeito virá o socorro. Não fique preocupado, vai ter socorro, você vai morrer, a gente vai morrer, mas Deus vai trazer o socorro. Só que pense bem, Ester, se não foi para esse momento que você foi feita rainha. E essa palavra caiu como uma bomba no coração de Ester. De forma que ela manda de novo o cara já estava cansado, porque ele vai para lá e volta para cá, e dá recado, e volta com recado. Ela manda o cara de novo, e o cara com a seguinte mensagem: então faz o seguinte, Mardoqueu, reúna aí o pessoal e jejuem 3 dias. Eu e as minhas criadas também vamos jejuar, versículo 16 do capítulo 4. Não comam e não bebam, e depois disso eu vou entrar na presença do rei. E se eu tiver que morrer, que eu morra. A história segue, capítulo 5 de Ester. A Ester entra na presença do rei e vai fazer um pedido. Então ela se aproximou lá, sem ser chamada.
ela entra e o pessoal já vai para matar, porque assim, quem entrava na presença do rei sem ser chamado era a morte. Aí o rei estende o cetro, como quem diz assim, tem minha bênção, deixa eu chegar. E aí o rei olha para ela e fala assim, o rei já estava emocionado ainda, né? Acho que ele tinha esquecido de chamar ela. Mas ele olha para ela e fala, o que você quer, rainha? O que eu posso fazer para você? E a rainha Esther diz, eu tenho só um pedido, querido. Pois não, pode falar. Eu gostaria de preparar uma ceia, um jantar. Tá tudo bem. O rei fala, claro. E se for do agrado do meu rei, eu gostaria também que o senhor convidasse o Amã para vir junto. Tá tudo tranquilo, né? O rei Xerxes já aceitou a ideia bem pior que essa. Essa ideia aí tá bom. Ele falou, não, lógico, pode fazer. E o rei atende o pedido. E sabe de uma coisa, irmãos? O tempo passa, mas as pessoas não mudam, principalmente os homens. Principalmente os homens não mudam. Os homens lá do tempo do Império Medo-Persa são igualzinhos de hoje. O Amã, que estava ali perto, sabendo de tudo isso, o que o cara faz? A primeira coisa, não são minhas palavras, tá? Esther 5:11, o versículo começa dizendo, Amã se vangloriou, porque, cara, o cara já estava como segundo do reino, aí a rainha entra sem ser convidada na presença do rei, pede para jantar com o rei, e faz ainda um pedido especial, eu quero que o Amã esteja junto. O cara reuniu os amigos e falou assim, cara, eu estou no topo, mas um pouco eu viro até rei desse negócio aqui. Eu estou no topo. Ele se vangloriou, ele fez um jantar na casa dele para avisar que ele ia participar do jantar. Cara, eu sou o cara. E o pessoal ouvindo isso tudo falou, cara, você é mesmo o cara, mano. Olha aí o que está acontecendo, você é o segundo, você vai jantar com a rainha e tal. Mas sempre tem aquele amigo que percebe que o nosso olhar está meio estranho, assim, está meio esquisito, está meio tal, né? Você fica ali e o cara... Um cara chamou o Amã de certo de lado, esse aqui não tá, esse aqui é liberdade poética. Chamou o Amãzinha, Amã, top demais, cara, mas assim, você está com uma cara meio estranha, o que está acontecendo, cara? E o Amã falou, é que, cara, está tudo dando certo para mim, mas aquele desgraçado daquele Mardoqueu, eu passo todo mundo se curvando e o miserável do Mardoqueu de pé, olhando para mim com aquela cara dele. Não aguento mais aquele cara, cara. Queria matar aquele cara. Queria me livrar dele. Vai ficar tudo bem daí. E o pessoal daqui do reino da Medo-Pérsia era o reino das ideias, né? O pessoal gostava de dar ideia. E aí o pessoal que ouviu essa história falou assim, mas então tá fácil. Faz assim, ó. Construam uma forca bem grandona. E aí, quando você for jantar lá com a rainha, com o rei, você vai jantando animado, que nem você estava aqui, lá pelas tantas você faz essa mesma cara que você fez aí. Essa cara meio... E o rei vai perguntar, Amãzinho, querido, o que está acontecendo? Estou olhando você com essa cara, está meio estranho. O que posso fazer para te alegrar, meu nobre? E aí você fala para ele, fala, o Mardoqueu, ele não dá certo, cara, não, se faz de coitado. O rei vai ficar com dó de você e vai falar, o que você quer fazer com o Mardoqueu? Você fala, quero matar o Mardoqueu. Fala, pois então mate. Fala, a forca está ali. Então, esse era o plano. Esse era o plano. O problema é que a história segue. E agora nós já estamos no capítulo 6. E nessa noite aí, desses acontecimentos, o rei perdeu o sono. Perdeu o sono, não conseguia dormir. Eu perco o sono, é ruim, cara, quando você perde o sono. Você fica na cama, atrapalha ali a esposa do lado, e mexe para lá, e mexe para cá e tal. Perdeu o sono, não conseguia dormir. E o rei, quando você perdeu o sono, ele falou assim, cara, como é que eu podia fazer? Eu acho que ele deve ter pensado isso, para que o sono me volte. Eu já tinha uma ideia. Tragam as atas das reuniões do reino. Eu quero que leiam para mim as atas de reunião do reino. Nada melhor para dar sono do que ler a ata, né? E aí trouxeram as atas. E nessa hora que trouxeram as atas, pegaram justamente, lembra daquela ata lá, do Mardoqueu? Que mandou avisar que queriam matar o rei, aquela coisa toda, pegou aquela ata, justa aquela, e começaram a ler. E o rei Xerxes falou assim, que coisa maravilhosa, mas eu nem me lembrava. E me digam aí, o que foi que a gente fez?
para esse cara aí que falou isso. Quem era esse cara? Era o Mardoqueu. E o que a gente deu para ele, para beneficiar ele? Ele falou, pô, não demos nada. Ele falou, mas não pode. A gente não podia ter agido assim. Eu preciso descobrir alguma coisa que eu possa fazer por esse cara. Olhem aí no pátio, aí, vejam quem que está aí. Quem estava lá? O Amã. Tinha ido montar a forca para enforcar o Mardoqueu. E aí o rei fala assim, chame lá o Amã então. É o Amã que está aí, chame ele. E o Amã entra, né, emocionadão. E o rei fala para ele assim, ô Amã, o que deveria eu fazer para o homem a quem eu desejo honrar? Ah, o Amã, cara. Chegou a minha vez. Não estou inventando, irmão, tá? Ali, agora nós já estamos no Esther 6:6 e Esther 6:8. Esther 6:8 é a resposta do Amã, achando, né, que era ele. Esther 6:8 diz o seguinte, Amã respondeu para o rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que levem o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem a quem o desejam honrar, e conduzam o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando e dizendo, esse é o cara. Ou, o que está escrito ali? Este é o homem a quem o rei deseja honrar. Mas é mais legal, esse é o cara. Certo? Tem que mandar com o cara dizendo, esse aqui é o cara. E o rei, o que aconteceu com o rei? O rei gostou da ideia, ele gostava de todas as ideias. O rei achou bom, falou, gostei dessa ideia, mano. Pois então faça isso aí com Mardoqueu. Pô, mas daí não, né? Começou a virar o jogo. Esther capítulo 7, a história segue. O Amã já devia estar agora, já devia estar meio preocupado. Chega o dia do banquete. Chega o dia do banquete, na mesa da sala de jantar real, estão sentados o rei Xerxes, a rainha Esther, e do outro lado da mesa, o Amã. E aí o rei, animado, pergunta para a rainha, e aí, rainha, o que você deseja, meu amor? O que você tem para me falar? A rainha Esther olha para o rei e fala, rei, aqui no meio do seu reino, tem um cara que quer exterminar meu povo. Eu não contei para você, rei, mas eu sou judia. Eu sou judia. Ninguém sabia disso, mas eu sou dos judeus. E no teu reino tem um cara que quer acabar com todos os judeus. O rei fala, mas não pode ser. Que ele também, ele tinha deixado, esse cara é tudo errado. Ele fica revoltado, o cara fala, mas não pode ser. Pois me diga quem é esse cara, que eu vou tomar providências agora. E aí, imagina aquela cena de suspense, a Esther olha para o Amã, que está ali na mesa, e fala assim, pois é o Amã. O rei bate na mesa e fala, desgraçado, mas não pode ser, não pode ser. E o rei fica transtornado, cara, e o cara sai para o pátio do palácio e vai tentar esfriar a cabeça, e agora a situação está complicada, porque de um lado está a rainha, do outro lado está meu oficial, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei mais o que fazer, a situação é desesperadora, e para o Amã também era, porque o Amã falou, meu Deus, cara, agora vai dar ruim para mim. Já começou a dar ruim, eu já tive que andar com o cara aí, com o cavalo e o cara andando pela rua, hoje já fui humilhado e agora vou ser morto. O Amã desespera a ponto de... Está escrito aí, capítulo 7, vai lendo depois. O Amã desesperou e saiu correndo para cima da Esther. E o rei lá fora esfriando a cabeça. E ele saiu correndo para cima de Esther, e a Bíblia diz que ele se jogou em cima da Esther. Eu acho que ele não deve ter se jogado assim desse jeito. Na minha concepção, quem sabe ele tropeçou no tapete. Tinha uma escada, que nem eu, caiu da escada, caiu em cima da mulher. Mas o fato é que o Amã desesperado vai para cima da Esther. E bem nessa hora, irmão, o que acontece? O rei volta do pátio. Bem nessa hora. Então você coloca aí a cena em slow motion. O rei entrando pela porta assim, bem na hora, e o Amã caindo para cima da rainha, assim, se enroscando na saia, o vestido.
aquela confusão, e o rei olha e fala assim, mas não pode ser, desgraçado. Além de tudo, ainda agora vai querer vir aqui abusar da rainha na minha frente. E o rei fala, o que eu vou fazer com você, Amã? Sempre tem alguém para dar ideia. Sempre tem. A hora que o rei gritou, o que eu faço com você, Amã? Alguém olhou para ele e falou assim, tem uma forca ali, ó. Não sei como veio parar, ontem não tinha, hoje tem uma forca de 20 metros. E o rei fala assim, pois enforca esse desgraçado que eu não aguento mais ele. E pum! E o Amã morre, cara, enforcado na forca que ele mesmo fez. A história aqui, pelo menos até onde eu quero contar, termina em Ester capítulo 7, versículo 10. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. A história é trágica, e a gente dá risada, né? Vocês dão risada porque vocês não são o Amã. Parece uma história fantasiosa demais. Eu olho para essa história aqui e eu penso assim, mas não é possível que tenha tanta coincidência assim junto. A menina órfã foi morar com o primo cuidou, escreveu ela no Miss Pérsia, ela ganhou, e o rei, e o Amã que quer matar, e o Mardoqueu que ouviu uma história, e contou para o rei, e o rei se lembrou, e honrou o Mardoqueu, e o Amã que fez a forca, que tinha inveja do Mardoqueu. É muita coincidência. É muita coincidência. E se você for ler o livro de Ester completo, você vai perceber que no capítulo 10, essa história toda, de todas essas coincidências, termina com Mardoqueu sendo levado à posição que antes era de Amã. O Mardoqueu acabou virando o que José do Egito foi lá no Egito, o Mardoqueu virou na Pérsia. O Mardoqueu deveria ser chamado Mardoqueu da Pérsia. José do Egito e Mardoqueu da Pérsia. Ele foi alçado à segunda posição. E aí ele, lá no final, no capítulo 10, com a sua prima Ester, criaram o que até hoje é celebrado pelos judeus como a festa de Purim. Os judeus celebram a festa de Purim. E eles dizem assim, nessa data aqui, o Amã lançou Pur, que eram as pedras da sorte no reino da Pérsia, para decidir e ver que dia que os deuses queriam que os judeus fossem exterminados. E a festa criada por Mardoqueu e Ester é a festa de Purim, porque eles dizem assim, queriam nos destruir, mas a nossa sorte vem de Deus. Maravilhoso demais. Maravilhoso demais. E aí, por que eu contei toda essa história aqui? Não era só para contar a história. Eu contei essa história porque, assim como esses personagens aqui, meus irmãos, eu acredito que todos nós somos chamados a um tempo de kairós de Deus para nós. Todo mundo é chamado para um tempo de kairós, esse tempo de oportunidade. É um tempo quando as coisas que estão ao nosso redor, elas vão se encaixando. Vão se encaixando. As coisas vão acontecendo de um jeito, e dali um pouco você olha para aquilo tudo e fala assim, isso aqui é um tempo de Deus para mim. E eu fico muito impactado com as palavras de Ester, capítulo 4, versículo 14, com a pergunta de Mardoqueu. Ester, será que não foi para isso que isso aí tudo aconteceu com você? O que Mardoqueu está dizendo para Ester é o seguinte, será que isso aí não é um kairós, Ester, de Deus na tua vida? Kairós é esse tempo oportuno, esse tempo de possibilidades, esse tempo que parece que uma janela do céu se abre sobre você e as coisas começam a acontecer. E sabe que o kairós é muito diferente do cronos, por isso que o kairós é difícil da gente discernir. É difícil discernir kairós. Discernir cronos é fácil. Lá em casa, uma das coisas que mais eu falo é que não é hora disso. Eu tenho uma bronca, cara, porque criança é a pessoa que faz coisas fora da hora. Não é que é fora da hora assim, por exemplo, eu odeio que faça bagunça em alguns momentos. Eu chamo de algazarra. E lá em casa, elas são as rainhas da algazarra.
Então a situação está tensa, cara, o troço está errado, nós estamos conversando uma coisa séria tal, e a criança está fazendo o quê? Algazarra. E aí eu falo assim, agora não é hora de algazarra. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, isso não é o kairós da coisa aqui, tá? Você tem que ler a coisa. Não é que eu marco hora, ó, pessoal, segunda, quarta e sexta, das 10 às 11 é a hora da algazarra. Não, não é isso. Só que o kairós é difícil de discernir, criança não discerne kairós. É difícil discernir, por exemplo, o kairós da adolescência. Quando começa a adolescência? Eu estou olhando lá em casa e eu estou pensando, falo assim, meu Deus, será que essa menina aí está adolescente ou não está? E aí eu fico ali, fazendo as coisas. É difícil de você discernir quando começa. É difícil discernir também quando acaba. Fala assim, não, agora não é mais um adolescente, agora ficou um adulto, ó. Veja aí. É difícil discernir o kairós de recém-casado. Quanto tempo dura recém-casado? Até ir para a lua de mel, voltar, depois que volta da lua de mel, acabou já o recém-casado, já é casado só? Não sei, está vendo? Como essa coisa é mais subjetiva. Quanto dura o kairós de um emprego novo? Você olha para os teus amigos e fala assim, eu estou no emprego novo. Até quando você pode dizer isso? Até quando você pode dizer assim, agora é o meu novo emprego? Não, agora eu não sou, agora eu sou desempregado. Quanto dura? Até você arrumar um emprego, será? O kairós é um tempo sem medida, mas é um tempo especialíssimo. O kairós é o tempo da oportunidade. É o seu momento, irmão. O kairós é o seu momento. E quando a gente encontra esse kairós de Deus, é como se uma voz dissesse assim, ó, chegou a tua hora, não desperdice. Não desperdice. É esse momento em que a gente olha para nós e parece que tudo aquilo que a gente já viveu contribuiu exatamente para chegar aqui, ó. Jesus teve também esse sentimento. Jesus, em João capítulo 12, Jesus vai prenunciar a sua morte. E eu acho fantástico um trecho de João capítulo 12, quando Jesus olhando para a sua morte, a possibilidade da morte, a cruz de Cristo fazendo sombra, já fala, cara, é daqui a pouquinho. E Jesus olhando para tudo isso e discernindo o kairós de Deus, ele diz o seguinte, o que eu vou pedir para Deus, se foi para isso mesmo que eu vim? É como se Jesus olhasse um filme, passasse na cabeça dele, e ele falasse assim, cara, Gênesis capítulo 3 foi pronunciado que o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Os profetas apontavam para mim, toda a história foi apontando para mim, foi convergindo, a ponto de eu chegar aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para Deus afastar de mim, eu vou fugir, eu vou me acovardar? Foi para isso mesmo que eu vim. Quando a cruz faz sombra em Jesus, ele não foge, ele não se acovarda, ele fala, eu vim para isso. E para todos nós, meus irmãos, essa é uma realidade. Porque a maioria das vezes não é assim. A maior parte da nossa vida não é vivida dessa forma. A maior parte da nossa vida é vivida sendo levado para lá e para cá pelas contingências e circunstâncias da vida. A gente vai sendo empurrado. A gente vai tomando escolhas não com base naquilo que a gente quer e que tem por revelação de Deus. A gente vai tomando decisões e vai vivendo a vida sendo empurrado, como que numa maré. Mas para alguns, Deus dá o privilégio de um dia acordar. Dá o privilégio de acordar. Pessoas que são levadas por contingências da vida, por mudança. Às vezes você é pequeno e teu pai se mudou e você se mudou também. E hoje você mora num lugar que você nem gosta. As escolhas que você fez e que você se arrepende e que hoje te cobram uma consequência. Ou pior ainda, as escolhas que fizeram por você. Os fatos mais relevantes da nossa vida às vezes acontecem independentemente da nossa escolha, outros escolhem para nós. As contingências da vida que nos encontraram, e um dia você ficou órfão, um dia a Esther ficou órfã. Ela não queria ter ficado órfã. Ela não escolheu ficar órfã. E daí ela teve que morar com o primo dela, e ela não queria.
Mata aquele um ali, ó. Deixa aquela menina órfã. Manda ela para a Pérsia. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu tenho dificuldade. Só que no livro inteiro de Esther, em nenhum único momento, o nome de Deus é citado e não há referência a Deus. É o único livro na Bíblia em que você não vai encontrar a palavra Deus, Senhor, disse o Senhor, fez o Senhor. E eu tenho dificuldade. Eu não consigo afirmar para você que todos os fatos da vida de Esther aconteceram por determinação de Deus. Mas quando eu leio essa história, irmão, eu também não consigo negar que tenha sido Deus que fez. Não consigo. Mas sabe que isso não é a coisa mais importante. O mais importante, e isso eu acredito do fundo do meu coração, é que Deus tem um lugar de honra e um lugar especial no reino dele para cada um de nós. Tem uma hora que Deus chama a gente e fala assim: eu conheço você, cara. Ô Tico, eu te conheço. E aí nessa hora a gente se espanta. Você fala assim: puxa, mas conhece? Mas desde quando o senhor me conhece? Desde quando eu me converti lá, quando eu tinha 18 anos? E Deus fala: não, cara. Conheço você de muito antes. Mas você conhece desde quando... Quando, Deus? Eu conheço desde quando você estava na barriga. Aliás, eu conheço você de antes de você estar na barriga. A verdade é que fui eu que coloquei você lá na barriga. E eu tenho acompanhado você desde sempre. Eu sei tudo sobre você. E nessa hora a gente se espanta, porque eu, quando me coloco diante disso, eu pergunto para Deus: mas o Senhor estava sempre, então? Sempre estive. Mas o Senhor estava quando eu fiz isso, de qual eu me envergonho? Eu estava. O Senhor estava nas vezes em que eu duvidei que o Senhor existia? Eu estava. O Senhor estava comigo, por exemplo, quando eu ia para a escola e eu chorava porque eu não queria ficar lá? Estava. O Senhor estava comigo quando os meus pais foram embora e eu fiquei por aqui sozinho? Estava sim. O Senhor estava comigo no dia que eu consegui o meu primeiro emprego? Estava. E no dia que eu fui promovido? Estava também. Eu sei tudo sobre você, cara. Aliás, eu sei a palavra que você vai dizer antes que ela vire pensamento na tua cabeça. Eu sei tudinho de você. E eu vou te dizer um negócio. Eu tenho um espaço para você aqui no meu reino. Eu preciso de um cara igualzinho você. Eu tenho um tempo aqui, ó. É para você, cara, esse aqui. Mas Deus, mas eu sei. É para você. Eu preciso de alguém assim, ó. É só você que cabe aqui. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, meu irmão: eu conheço você, eu quero redimir a tua história. Eu quero transformar coisas aí na tua vida que ainda não são transformadas. E aí nessa hora a gente olha para Deus e faz o quê? Se lança, irmão. É como se, eu quando vejo isso, eu falo assim: Deus, tudo que tem de bom na minha vida, toma para a tua glória, Senhor. Tudo que tem de ruim, Deus, na minha vida, redime para a glória do teu nome. Tudo que tem de mal, Deus, na minha vida, transforme em bem, para que o teu nome seja glorificado. Esse é o Kairos de Deus, irmão. Esse é o Kairos. A gente passa a maior parte da nossa vida fazendo perguntas erradas. Uma das experiências mais marcantes que eu já tive no ministério pastoral aconteceu há bastante tempo. E um dia que eu conversava com uma pessoa numa mesa num restaurante de shopping. E em um determinado momento eu me vi chorando e olhei para a pessoa chorando também.
E essa pessoa me contou coisas assim que eu não consigo nem me lembrar sem sentir aquela angústia que eu senti. E depois de ter contado tudo, ele me perguntou assim: por que isso aconteceu comigo, Tico? Para que Deus está fazendo isso? Essas são as perguntas erradas. Por que Deus fez isso? Para que Deus está fazendo isso? São perguntas erradas. E eu me lembro que ele mesmo deu a resposta, hoje eu entendo como resposta. No final da conversa ele falou assim: e agora, o que eu faço? Essa é a pergunta certa. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida, eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei qual é o kairós que você deseja de Deus para você, se está acontecendo, se não está. Mas diante de situações assim, limites, em que você fala assim: para que isso, Deus? Ouse perguntar diferente. Levante a mão para o céu e pergunte: Deus, e agora? E agora o que o Senhor vai fazer? E agora o que o Senhor vai colocar em curso? Qual é o meu papel nesse kairós aqui, Deus? Nesse aqui. Nesse aqui. Porque nessa hora, irmão, você consegue ter a capacidade de olhar para Deus e falar: Deus, obrigado. Obrigado porque a minha circunstância não é exatamente a que eu queria, mas eu continuo crendo que o Senhor tem o controle, o comando de todas as coisas na tua mão. E eu quero viver o teu kairós. Sabe qual é o kairós de Deus, irmão? É hoje. Deus está olhando para mim, está olhando para você e está dizendo assim: o teu tempo é hoje, com a tua circunstância atual, com a tua condição atual. Eu só preciso que você faça uma única coisa: coloque tudo aqui na minha mão. Eu sei, eu conheço você. Eu conheço você, Esther. Essas coisas todas estão sob o meu controle. Aí você fala: mas não foi Deus quem fez. Pode não ter sido, irmão, mas Ele sabe como operar. Não tem um BO grande demais que você não consiga falar assim: puxa, esse aí fui eu que me meti, nem Deus. Deus sabe resolver BO. Você olha para você hoje e fala: minha vida é um BO. Bem-vindo. Deus é especialista em vidas de BO. E lá na frente você vai olhar para a tua vida e falar assim: meu Deus do céu, tudo faz sentido. E eu quero crer que se você levantar o teu olho para o céu, você vai conseguir ver Deus. Eu consigo. Sou eu que administro. Eu que lido. Eu me lembro de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não tem uma única circunstância, meu irmão, da tua vida que Deus fale assim: puxa, com isso aí eu não contava. Não tem. Por isso, diz a Bíblia, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. E eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo está passeando sobre nós aqui, dizendo para todos vocês e dizendo para mim: eu tenho um kairós para você aí. Eu tenho um tempo de oportunidade para você. Eu tenho um tempo de transformação para você. Entrega aqui para mim que eu sei lidar. Entrega porque eu sei lidar. Jesus chorou poucas vezes, irmãos. Eu vinha no carro pensando, eu consegui me lembrar de 2 vezes em que Jesus chorou. Uma quando Lázaro morreu, e a outra quando ele se colocou no monte diante de Jerusalém e chorou. E as palavras dele foram: se vocês soubessem o que pode trazer paz para o coração aflito de vocês. Em lágrimas. Eu imagino Deus hoje olhando para nós com corações atribulados, com falta de propósito, e dizendo: se vocês soubessem, gente, o que pode trazer paz para o coração de vocês. E ele termina dizendo que eu choro porque vocês não discerniram o tempo da visitação. Que a gente não seja assim.
Que a gente não tenha a cerviz tão dura a ponto de se dobrar diante do tempo da visitação do nosso Deus para nós. Que a gente não seja tão duro a ponto de não reconhecer o Kairós de Deus que Deus está soprando para a nossa vida. A minha oração para você hoje é: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Deus conhece você, Deus sabe todos os detalhes, inclusive Deus sabe o que você está pensando agora. E eu tenho convicção que Ele está dizendo para mim e está dizendo para você: hoje é o teu tempo. O meu Kairós para você é hoje. Ah, mas aconteceu isso, é hoje. É hoje. Eu quero usar você, eu tenho um plano para você. Há um novo tempo, há um novo Kairós para a igreja, há um novo Kairós para você. Creia, se aposse disso. Deixe de ser boi, se monte, pelo amor de Deus. Deixe de ser boi levado para lá e para cá pelas circunstâncias. Se monte hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem música? Eu queria orar com você então. Eu queria orar com você porque não é fácil, irmão. É fácil ser boi na boiada. É facílimo ser boi na boiada. Vai arrastar. Difícil é se montar. É difícil. Mas o Espírito Santo ajuda. Como que Ele ajuda, Tico? Não sei, eu sei que Ele ajuda. Nos meus momentos, nos meus piores momentos, e a minha situação sempre muda quando eu pergunto: e agora, Jesus, como é que vai fazer? Agora vai. Os meus porquês quase nunca são respondidos, mas os meus e agora sempre são respondidos. Sempre. Então eu queria orar com você, para que Deus te dê um norte, que o teu e agora vire transformação. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu tempo, Deus, em nós. Obrigado pelo teu Kairós em nós, ó Deus. Obrigado porque, por mais bagunçada, confusa que seja a nossa vida, situações que vezes por outra nos colocam e em outras oportunidades a gente mesmo é que entra, mas que independente de tudo isso, Deus, a gente pode descansar na convicção de que o Senhor vê e sabe de tudo. Que não há um único momento da nossa vida em que o Senhor não estivesse presente, que o Senhor não conhecesse. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo. Pois o Senhor é que nos colocou lá no ventre. Antes de mesmo existirmos, ó Pai, o Senhor já nos conhecia. E eu creio, Deus, de verdade, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que não tem uma única situação da nossa vida em que o Senhor não clame o teu senhorio sobre ela. Por isso hoje eu, Deus, aqui com os meus irmãos, a gente está entregando nas tuas mãos toda a nossa história, tudo aquilo que a gente já viveu, todas as experiências. Aquelas que são boas a gente quer viver para a glória do teu nome. As que são ruins, Deus, a gente quer que o Senhor redima. As que são más, a gente quer que o Senhor transforme em bem, ó Pai. E que maravilhoso é saber que a gente serve um Deus que não desperdiça. Não há um único centímetro, Deus, da nossa existência que o Senhor não possa usar. Por isso eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que nesse novo tempo, Deus, que nós vamos viver aqui na comunidade, que a gente se surpreenda com pessoas que outrora a gente olhava e falava: mas meu Deus, essa pessoa não era assim. Que a gente se monte aqui, Deus, hoje, que a nossa vida seja transformada para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.